Vamos falar sobre a importância da prevenção da gravidez na adolescência. Este tema foi um dos mais importantes abordados pelo Programa do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, do Brasil. Veja, durante anos, vários países discutiram a questão da gravidez e a diminuição, que ações fazer para diminuir a gravidez. Tivemos, então, os Objetivos do Milênio, as ODMs, que fizeram como proposta a redução da gravidez na adolescência, o analfabetismo e a equidade de gênero. Nós estamos hoje nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nas ODS, e ainda o Brasil não cumpriu a redução da gravidez na adolescência com a meta que tinha sido proposta. O que nós temos hoje? Nós temos adolescentes que consideramos de 10 a 20 anos, fazendo parte de 550 mil nascidos vivos. Isto mesmo, no ano de 2016, foram 550 mil crianças nascidas de adolescentes, sendo 28 mil de crianças de 10 a 14 anos. Veja, praticamente a gravidez na adolescência no Brasil, de 10 a 14 anos, teve um aumento de 2%, porque eram 27 mil nos anos de 98. E tínhamos 700 mil nascidos vivos de mães de 15 a 19 anos. Houve, portanto, uma redução no Brasil de 20%. Porém, esta redução ainda é menor do que a esperada. Nós vamos aqui comentar como foi possível, no estado de São Paulo, com uma ação multiprofissional, reduzir a gravidez na adolescência em 46% de 10 a 19 anos e em 40% de 10 a 14 anos. O que nós fizemos? Nós analisamos, em primeiro lugar, que muitos países que ofereciam os métodos anticoncepcionais tinham uma redução, ainda que pequena. Os países que trabalhavam com programas de planejamento ou de atenção específica à anticoncepção e, portanto, à gravidez, também tiveram uma redução. Nós entendemos que era fundamental ter um programa na adolescência que absorvesse homens e mulheres adolescentes de forma gratuita e, principalmente, atuasse antes da relação sexual, durante as relações sexuais e após engravidar, inclusive prevenindo a segunda gravidez. Observamos que este modelo ele foi um conjunto do encontro que tivemos entre todas as boas práticas dos profissionais e dos programas que atuavam na proposta de atendimento ao adolescente. Isso era no ano de 1986, quando o primeiro programa foi oficializado em 7 de março. Mas nós tivemos também um grande movimento do Sistema Único de Saúde. E com o Sistema Único de Saúde foi possível implantar modelos em diversas regiões. Então, uma das estratégias foi escolher os lugares onde havia maior incidência de gravidez na adolescência e aí implantar ao lado dos serviços de atenção básica, dos lugares que já atendiam os adolescentes, vitrines, lugares especializados que atendiam de forma diferenciada os adolescentes.
Para isso, nós entendemos que era importante não focar nos métodos anticoncepcionais, mas focar no cotidiano dos adolescentes. O que os adolescentes pensam, o que eles sonham, que dúvidas têm e principalmente a perspectiva de futuro. Mais do que falar especificamente dos métodos, nós falamos do acolhimento, nós fizemos o acolhimento e fazemos esse acolhimento. Um dos movimentos foi entender as características da adolescência. A primeira característica que nós sabemos é que o adolescente busca a sua identidade. Para isso, ele se despede do corpo de criança e assume o corpo adulto. Neste processo é fundamental a construção da autoimagem positiva e mesmo também associada ao entender a sua autoimagem positiva, que ele tenha uma autovalorização coletiva e individual que faça com que ele se sinta pertencente a este grupo ou a esta sociedade. Veja, o adolescente perde o corpo infantil, ele precisa substituí-lo por um corpo adulto que ele aceite. Ele perde a visão dos pais infantis, ele precisa eleger figuras parentais com que ele de alguma forma se identifique. E ele precisa também se despedir desse mundo infantil que é cheio de magia e que busca então encontrar perspectivas de futuro para que ele assuma o mundo adulto. Claro que ele lida com uma série de dificuldades. Primeiro, a dificuldade de lidar com o tempo e com o espaço temporal. E principalmente com as crises, né, de onipotência, com as crises religiosas, com as dificuldades, com a própria crise de humor. Ao eleger uma figura parental, é possível que ele escolha aquele tio que ninguém gosta, aquele primo que ninguém gosta, ou a namorada ou o namorado que ninguém gosta. Na verdade, ele procura encontrar um caminho que não seja aquele caminho que, na verdade, as pessoas esperam dele. É fundamental neste momento a tendência grupal. É importante que ele tenha grupos, e esses grupos, que podem ser grupos da escola, grupos de cultura, do esporte, do lazer, grupos onde ele consiga dividir e fazer um coletivo das suas dificuldades. Foi pensando dessa forma que nós entendemos, nesses espaços de acolhimento aos adolescentes, que era necessário haver profissionais que entendessem o adolescente no aspecto físico, psicológico, social, e que tivéssemos também os grupos que chamamos de oficinas de sentimentos e rodas de conversa. Essas rodas de conversa e as oficinas de sentimentos faziam com que os adolescentes pudessem colocar como é que ele se via, como ele se sentia. E em todas as situações, os adolescentes que tinham atividades sexuais, aqueles que não tinham, aquelas que estavam grávidas e aquelas que já tinham tido filhos. Dessa forma, nós pudemos entender que os adolescentes conheciam os métodos anticoncepcionais. E esta foi uma grande ação feita pelo programa do adolescente. Ao fazer a investigação com adolescentes, que entrevistavam adolescentes, numa pesquisa que foi desenhada por profissionais da América Latina e da Europa, coordenados pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Secretaria de Saúde, nós estávamos inaugurando um divisor de águas ao saber que já nos anos 90 os adolescentes conheciam os métodos anticoncepcionais em 90% deles.
Eles sabiam o que fazer. Em 10% não sabiam o que fazer. Mas, ao se perguntar se eles usavam os métodos, 90% não usavam e 70% não tinham usado na primeira relação. Estava aí a situação concreta. Adolescentes conhecem e não usam. E a primeira sensação na relação sexual para as mulheres foi medo de não agradar. E para os adolescentes homens, medo de falhar. 2 adolescentes com insegurança, ela com medo de não agradar e ele com medo de falhar, tinham muita dificuldade, mesmo conhecendo ou o preservativo ou os outros métodos, de mudar a sua ação. Foi nesse movimento que passamos a discutir as habilidades dos adolescentes em relação aos riscos. Eles também conheciam os riscos das drogas, eles também conheciam a AIDS, eles tinham o conhecimento. E o conhecimento numa fase que nem sequer havia internet. Então, nós entendemos que não era o conhecimento, não era a informação o caminho, mas a insegurança que deveria ser desmistificada. Dessa forma, todas as casas do adolescente foi, como eu disse, centros de atenção à saúde do adolescente. É essa sigla das casas. São centros especiais de atenção ao adolescente. E dessa forma, nós passamos a fazer grupos de acolhimento antes das consultas, após as consultas e oferecer várias situações para que o adolescente tivesse espaço para discutir seu peso, sua altura, suas habilidades. Implementamos, então, oficinas de nutrição, não só dizendo coma isso ou coma aquilo, mas fazendo com que os adolescentes preparassem os alimentos, saboreassem os alimentos, sentissem o sabor dos sucos e das frutas, para que eles mudassem os seus hábitos alimentares. Outra coisa importante, nós passamos também a fazer hortas dentro da própria casa do adolescente. Os adolescentes entendiam, então, o tempo do plantio. Quanto tempo demora uma erva, ou quando demora uma fruta ou uma verdura para crescer. E passamos também a trabalhar com a manipulação dos sucos e dos alimentos. O adolescente passou a ter um tempo dentro da própria casa do esperar e ver realizar a sua ação e também oferecer para os outros adolescentes esse produto da sua oficina de nutrição. Usávamos também e usamos também na casa do adolescente exercícios de alongamento, danças, espaços, discussões, para que ele sentisse o seu corpo. A partir daí, observamos que a questão do sorriso era fundamental. Num país que temos muitos problemas de dentição, nós observamos que a queixa mais frequente eram queixas odontológicas, não eram queixas menstruais nem ginecológicas. Implantamos então os serviços de odontologia, mas uma outra odontologia, onde nós discutíamos a questão do autocuidado, da questão do sorriso e da questão do tratamento. Realmente, para aquelas adolescentes que estavam grávidas, a discussão foi o vínculo com o bebê, a importância do pré-natal e mais trabalhar com a separação do parceiro. O que nós observamos é que 60% das adolescentes que engravidavam eram abandonadas ainda durante o pré-natal. 20% logo após o parto. E depois de 5 anos, só 20%
20% continuavam com vínculo com o pai da criança, um vínculo efetivo. E passamos então a participar, além dos riscos de uma gravidez, também após o parto, da prevenção da segunda gravidez. Com certeza, a oferta dos métodos anticoncepcionais foi fundamental. Nós tivemos um grande aumento do preservativo, mas nós trabalhamos com o preservativo não como um agente que diminuía as doenças sexualmente transmissíveis, mas passamos a trabalhar com o preservativo, preservando a saúde sexualmente transmissível. E realmente a discussão de que aquele parceiro que usa a camisinha, que é o preservativo, tem uma prova de carinho com você e com ele, e que a falta de contato pele-pele, que é um dos grandes problemas do medo de falhar dos adolescentes, favorecia o prazer. Passamos então a trabalhar com o preservativo como se fosse um objeto de estímulo na relação, do conhecimento desse parceiro, e não para simplesmente a prevenção das doenças. E entendemos que o uso da camisinha ou do preservativo feminino pudesse ser uma negociação entre ela e o parceiro. Se você não usa o seu preservativo, eu uso o meu. Aliás, todo o tempo, o que nós quisemos fazer no programa do adolescente foi a negociação com o risco, entendendo que os adolescentes conhecem o risco de engravidar, o risco da droga, o risco da violência, mas a ideia era, ao negociar com o risco, agir com ações de prevenção, aumentando a autoestima e a autoimagem. Neste momento, nós entendemos que a vulnerabilidade está diretamente ligada à falta de autoestima, à falta de imagem positiva e à falta de projeto de futuro. Assim, nas discussões, nas rodas, a colocação é quem eu sou, como é que eu me vejo, o que os adolescentes acham, e buscando sempre exemplos positivos. Aquela adolescente que engravida, ela diz na roda que ela não quer essa situação para sua filha, que quer que a sua filha engravide com 30 ou 35 anos, porque assim o seu filho ou a sua filha poderão estudar. Nós não somos juízes nem censores dos adolescentes, nós somos a escuta dos adolescentes, uma escuta diferenciada, onde nos grupos nós sempre entendemos que é fundamental, nessa roda de conversa, identificar os riscos e oferecer fatores protetores, onde o próprio fator protetor é o adolescente perder a vergonha e falar das suas emoções e dos seus sentimentos. O programa consegue hoje sentir-se como boa prática e com êxito? Claro. Nós reduzimos, como eu disse, em 46% a gravidez de mulheres de 10 a 19 anos. É a menor taxa do país, 13% de fecundidade. Hoje, enquanto o Brasil tem uma menina que fica mãe a cada minuto, nós temos uma mulher no estado de São Paulo a cada 6 minutos. No Brasil, nós sabemos que uma menina a cada 19 minutos é mãe de 10 a 14 anos. Quer dizer, uma adolescente entre 10 e 14 anos, a cada 19 minutos, torna-se mãe. Em São Paulo, nós temos uma mãe a cada 3 horas e 25 minutos. É um caminho? É um caminho. Nós temos que continuar mais. Estamos trabalhando hoje, inclusive, com os anticoncepcionais de larga duração, para aquelas adolescentes que já engravidaram. Nós sabemos que cada menina que engravida, em 2 anos, volta a engravidar. Se a inserção na escola é difícil para aquela menina que engravidou
com um filho, aquela que engravida pela segunda vez, ela está fora totalmente da escola, em piores condições. O programa do adolescente tem uma grande felicidade. Nós temos hoje um portal, nós temos um YouTube, onde este YouTube é apresentado, canal de YouTube, a todas as quartas-feiras, uma atividade semanal. Temos webconferências a cada 2 meses no estado de São Paulo, que abrange todo o Brasil. Temos 3 livros publicados, agora teremos o 4º livro publicado. Temos uma comissão científica, que hoje tem mais de 100 profissionais, professores universitários, que escrevem e que dão aulas voluntariamente para os profissionais. E estamos hoje elaborando e terminando já, que será a próxima contribuição, a linha de cuidados. O que é a linha de cuidados? A linha de cuidados cresce, ela começa a partir do próprio programa. O programa tem uma prática, as casas do adolescente têm uma prática, e agora a linha de cuidados será uma proposta para que todas as unidades básicas possam atuar atendendo os adolescentes. Serão recomendações para todo o estado e para todo o Brasil. Fomos ganhadores, sim, de vários prêmios internacionais e mundiais e nacionais, nos congressos de ginecologia, nos congressos de adolescência e nos congressos de saúde pública. Os nossos trabalhos foram apresentados, vários trabalhos feitos nas unidades que ganharam prêmios e repercussão. Como fazemos? Nunca precisamos fazer uma chamada para os adolescentes. Um adolescente conta para o outro que é bem atendido e que é bem acolhido. A única coisa que fizemos e fazemos é, ao inaugurar um serviço, chamamos a comunidade, os sindicatos, associações de classe, junto com as prefeituras, junto com o Estado, para divulgar a inauguração da casa. E a partir daí a gente já tem uma lista de espera grandiosa. O adolescente sabe onde é bem acolhido. E nós entendemos que todas as ações que nós temos feito, que são visitadas pelos profissionais de outros países e de outros estados. 700 profissionais do estado do Brasil e mundiais já nos visitaram. Isso faz com que a gente tenha uma grande honra de ter este programa. O estado de São Paulo oferece a toda a América Latina a possibilidade de nos visitar e também poder ter o canal do YouTube Saúde Adolescente do estado de São Paulo. Mas, mais do que isso, nós queremos aqui, que é com muita alegria que, como coordenadora do programa, eu mostro que este caminho reduziu a gravidez e também reduziu a mortalidade infantil e reduziu a AIDS, e hoje está com um grande desafio de ser o país, né, o estado dentro do país que mais teve cobertura da vacina do HPV. Temos que caminhar muito e contamos com a participação e a contribuição de vocês da América Latina e de todo o Brasil. Muito obrigada.